Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta a Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. A humildade nada mais é que um verdadeiro conhecimento e sentimento da personalidade de um homem como ele é. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Eu estou passando aqui para a gente retomar o nosso ciclo de leitura durante a semana, é o nosso Curta Palavra, sempre de terça a quinta-feira, às 6 horas da manhã. E eu quero, aproveitando isso, né, a indicação do nosso horário dos encontros aqui, saber de você. Você costuma ouvir o Curta Palavra na nossa transmissão das 6 horas? Ou você costuma ouvir em outros horários? E falando em outros horários, qual o melhor horário para você escutar, assim, interagindo com a gente aqui, o nosso Curta Palavra? Por que eu estou dizendo isso? Na quinta-feira, o nosso último episódio da semana, a gente fez uma modificação não intencional do horário, e naquele horário, que eu não preciso dizer aqui qual foi, houve uma interação muito boa de participação no nosso chat, coisa que não é comum acontecer nos nossos encontros no horário convencional. Então eu queria começar com essa enquete. Diz aí, qual é o horário que você costuma acompanhar o nosso Curta Palavra? Você assiste a nossa transmissão das 6 horas ou em outros horários? Coloca no chat. Hoje eu vou priorizar essa sua resposta aí, vai ser importante para algumas ideias que a gente está tendo aí para o nosso canal, tá bom? Aproveita, se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é assinante do canal Teologia Hoje, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe também esse link com a sua rede de contatos para a gente ampliar aqui o nosso trabalho do canal Teologia Hoje. A nossa leitura, nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A nossa leitura hoje será do capítulo 7. Ontem nós tivemos a curtinha no Instagram, mas eu também postei a curtinha de ontem aqui no YouTube. Então, se você não pôde acompanhar no Insta ou ainda aqui no nosso canal, ouça, acompanhe, assista a nossa curtinha do Curta Palavra, sempre às segundas-feiras. Vamos ler então o texto. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam o quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto em vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Esse é um texto, como já dissemos, da maturidade de um relacionamento. Relacionamento de Paulo com essa comunidade de Corinto. A primeira carta foi uma carta ácida, foi uma carta dura, foi uma carta que tinha a intenção de corrigir rota, de aprimorar o modo de ser daquela comunidade sobre vários aspectos. Isso é importante, esse caráter circunstancial da carta, porque o tom desta que nós estamos lendo é totalmente diferente em relação ao da primeira carta. Por certo, houve uma evolução na conduta, houve uma melhora e, como já dissemos também, essa carta já tem um Paulo propondo um caminho reflexivo, né? Existem duas abordagens assim que são muito próprias das comunidades de fé. Aquela das realizações, né? A gente poderia dizer do operacional, do fazer coisas, estar envolvido no fazer, e também uma outra dimensão que é importante, que é do refletir sobre o que se está fazendo. Paulo, então, no primeiro momento, dá orientações muito claras do que fazer, de como fazer, aquela rota precisava mudar, aquelas abordagens precisavam ser revistas, e aqui ele já aponta um caminho reflexivo mais cuidadoso, mais aprofundado, com maior densidade. E os primeiros versículos desse capítulo 7, onde Paulo dá continuidade, né? Ele começa com: portanto, meus amados, tendo tais promessas, ou seja, aquilo que a gente vem conversando até aqui no capítulo 6, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Veja que aqui, esse ato desse processo, há um processo de purificação que é próprio dos indivíduos, né? Que há uma capacidade, há uma possibilidade do indivíduo buscar isso. Então, essa purificação tanto da carne como do espírito, e uma outra dimensão que Paulo coloca aqui é da possibilidade também, tanto dessa purificação da impureza da carne e do espírito, como do aperfeiçoamento da santidade. A santidade é um caminho, a santidade é resultado de passos que são dados gradativamente, cada um dá o seu passo no ritmo, na velocidade que lhe é possível, mas há necessidade de aperfeiçoar essa santidade nesse temor a Deus, no sentido dessa reverência a quem Deus é. E aqui Paulo fala também, dentro do que eu já pude abordar rapidamente aqui, desse relacionamento mais adensado, dessas relações mais aprofundadas, sobre a necessidade de acolher no coração, né? Como eu falei na curtinha ontem, muitas vezes situações fecham o nosso coração, situações fazem com que a gente não esteja aberto para
novos riscos, né? Porque as relações, os relacionamentos, a conviver, a estabelecer metas, fazer novos caminhos, é sempre um risco. É sempre um risco. Então, assim, a gente não pode se fechar. A gente precisa manter, é claro, essa capacidade de discernimento para perceber aquelas ciladas às quais a gente pode estar se deixando envolver ou se envolvendo intencionalmente mesmo, mas nossos corações precisam ser essa terra fértil para brotar o novo. Não permita que o seu coração se feche, não estrague a sua vida com coisas que já passaram e não vão voltar mais. Não estrague a sua vida por conta de coisas que falaram ou que fizeram com você no passado e você carrega ainda essas marcas. Permita ser curado, permita ser curada pelo Senhor. Ele tem essa capacidade e esse poder curativo que pode significar as nossas vidas. Como destacamos ontem na curtinha, Paulo fala dessa atitude dele, daqueles que caminhavam ministerialmente com ele, de não tratar ninguém de maneira injusta, não prejudicar ninguém, não explorar ninguém. Eu acho que esse é um caminho, essas são atitudes que nós precisamos estar abraçando, né? Que nós precisamos viver. E aí Paulo diz assim, olha, nos acolham no coração de vocês, porque vocês estão em nossos corações. Então, assim, é essa proximidade, essa relação fecunda, essa relação amorosa, essa relação que não anula os atritos que são próprios de qualquer tipo de relacionamento, né? O confronto que faz parte de relacionamentos saudáveis. Paulo confrontou aqueles irmãos e tratando com muita franqueza, com muita honestidade, dizendo aquilo que de fato estava no coração. Então, é importante a gente também considerar esses aspectos e, novamente, o tema da consolação, ele retoma o tema da consolação porque os processos pelos quais Paulo passou, juntamente com seus companheiros de ministério, não foram fáceis. Talvez você esteja enfrentando processos complicados, não pensando apenas especificamente, como é o caso aqui, de uma ação, uma missão, de uma comunidade cristã, mas a vida tem esses desafios, tem esses riscos todos, e ele diz, olha, não tivemos alívio. Talvez você esteja assim, nessa situação hoje, sabe? Dessa tribulação. Ele diz assim, olha, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Essa pode ser a sua realidade hoje, sabe? De muitos enfrentamentos fora e também de muitas lutas internas. E aí Paulo traz uma palavra e com ela, caminhando para o final, eu quero trazer também para você nessa manhã. Nós temos esse Deus, o Deus que consola os abatidos. Se estamos enfrentando tribulações, Ele é esse Deus que nos ajuda em meio às tribulações. Se nós estamos derramando lágrimas por alguma situação, Ele é o Deus que nos consola em meio às nossas lágrimas. Ele pode não nos livrar de um problema. Ele pode nos livrar e pode não nos livrar de alguns problemas, mas Ele sempre estará conosco. Ele estará conosco nesses desafios, porque Ele é o Deus que consola os abatidos. Então, da mesma forma como nós desejamos que as pessoas cuidem de nós, que tenham zelo por nós, que cuidemos também uns dos outros, que zelemos uns pelos outros. Esse é o processo que faz a nossa vida ter sentido, que faz a gente ser. E também, agora finalizando mesmo, porque Paulo termina essa carta dizendo, alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Vamos estabelecer relações honestas, transparentes, confiáveis, da mesma forma como a gente mantém o nosso coração aberto, mesmo tendo passado eventualmente por situações que deixaram marcas em nós, da mesma forma que a gente
quer que os outros possam confiar em nós, que também possamos confiar em outras pessoas, que a gente possa ter essa alegria de relações honestas, transparentes, que é fruto de processo, não se dá da noite para o dia, não acontece com palavras mágicas, se dá no caminho, se dá na relação, e que a gente possa crescer com isso, que de fato o Eterno trabalhe na sua vida, trabalhe também na minha vida. Por isso, nós oramos, Senhor, nessa manhã, na certeza de que Tu és o Deus que consola os abatidos, Tu és o Deus que em meio aos enfrentamentos está conosco, o grande eu sou, aquele que continua sendo, aquele que continua cuidando, aquele que continua trabalhando por nós. Visita cada um que nesse momento ouve e acompanha essa reflexão, mas visita também, Senhor, aqueles que não puderam agora, nesse momento, mas em outro momento estão sendo alcançados por essa palavra, por esse tempo de reflexão, que o Teu Espírito complete nos seus corações a obra que o Senhor mesmo sabe e pode realizar. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por essa oportunidade renovada para nós, que aproveitemos as oportunidades desse dia, cura as áreas que precisam de cura em nós, trabalha naqueles lugares que só o Senhor conhece, só o Senhor pode transformar, que o Senhor pode visitar e mudar e modificar. Faz isso em nós, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero então que você medite novamente nesse texto, mas ouvindo essa canção, leva para casa essa versão que nós em episódios, não me falha a memória aí quando foi, mas nesse caso agora interpretada pelo Gabriel Guedes, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode ouvir e reler o texto, assim como o card, que já deve ter passado aqui na parte superior, você pode clicar nele como uma segunda opção para você ouvir a música. Nós temos um site www.teologiahoje.com.br. Nós estamos no início do mês. No início do mês sempre temos desafios aqui na manutenção do nosso canal. Se você puder e quiser ajudar, a gente continue com esse trabalho. Temos alguns compromissos fixos aqui para manutenção de alguns programas que a gente precisa ter assinatura, enfim. Fica aí a seu critério, faça como você puder e com quanto você puder, tá bom? Ajude-nos aqui no canal Teologia Hoje. Quero novamente pedir a você que coloque aí no chat, além de os comentários de como esse texto falou ao seu coração, quais os versículos que falaram mais ao seu coração, que você diga aí também, eu preciso disso, eu preciso dessa informação. Qual é o horário que você costuma acompanhar o nosso Curta Palavra? Eu gostei muito da experiência daquele dia. Quem sabe a gente não faz um equilíbrio aí para que a gente possa ter essa maior interação nesse momento também do nosso Curta Palavra. Eu conto com você para essa ajuda, tá certo? Deus abençoe você, tenha uma semana muito abençoada, que seja esse outubro muito próspero para você e para sua família. As mulheres que são sempre cuidadosas, continuem cuidando da saúde nesse outubro rosa, tá certo? Deus abençoe você, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescentadores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo encontro, até o próximo Curta Palavra. Feliz terça-feira.